Boa tarde, crianças. Vamos para mais um dia de aula. Nossa primeira aula será de artes e o tema é danças folclóricas. A dança é um meio de expressão que existe já há milhares de anos, né? É uma forma de se expressar, né? A dança é um meio das pessoas se expressarem, né? E já existe já há milhares de anos, como diz aqui no nosso livro. Em nosso país, a dança faz parte da tradição popular de vários estados brasileiros. Assim, a dança folclórica revela característica própria da cultura popular de cada região, ou seja, em cada estado existe uma cultura diferente de dança, né? Essa imagem aqui, por exemplo, essa dança folclórica aqui, ela se chama carimbó. E ela é uma dança típica do estado do Pará, certo? Mas também existe muitos outros tipos de danças, né? Que nós vamos ver mais na frente. Nós temos aqui o Bumba Meu Boi, né? Que é da Bahia, Salvador. Nós temos a Congada, né? Aparecida, em São Paulo. E temos o samba, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Então, existe uma variação de dança folclórica no nosso Brasil, né? Mas também não só no nosso Brasil. Nós também temos uma variação de dança folclórica em vários países do mundo, né? Nós temos aqui uma dança típica da Bulgária, temos uma dança típica da China, temos uma dança típica da Grécia e temos uma dança típica da Índia, né? Então, essa variação de danças não existe somente aqui no Brasil, mas em vários países. E a nossa atividade de hoje, de artes, você vai seguir essas orientações da página 68. Você vai construir um instrumento que marca o ritmo da dança e o ganzá, né? Também muito utilizado em outras danças folclóricas, certo? Então, você vai construir um ganzá. Aqui diz que você vai precisar de 2 latas de molho de tomates, grão de arroz, fita adesiva, papéis coloridos, tesoura e cola branca. Bom, crianças, aqui está pedindo 2 latas de molho de tomate. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar 2 garrafas PET, daquelas pitulinhas, você pode colocar uma na outra. Você pode usar o material que você desejar, tá certo? Desde que você faça bem decorativo, tá bom? E essa atividade ela vai valer nota. Ah, tia Ceci, eu preciso fazer hoje? Não. Você pode deixar para fazer no final de semana, mas segunda-feira eu quero a foto dessa atividade, tá certo? Que ela vai valer nota. Se até segunda-feira eu não receber a foto, ela não vai valer uma nota 10, esse trabalho, tá certo? Todos os trabalhos entregues atrasado, infelizmente a tia não pode dar um 10, tá bom? Então, você vai utilizar o material que você quiser, o que você tiver na sua casa, certo? Vai fazer bem bonito e vai mandar uma foto ou um vídeo você tocando, fazendo o barulhinho do instrumento que você construiu. Tá bom assim?
nós também temos aqui a nossa aula de português, certo? A nossa aula de português vai falar também sobre linguagem formal e linguagem informal, né? Vamos saber o que é linguagem formal e linguagem informal, certo? Nós temos aqui duas situações diferentes, situação A e situação B. Aqui, a mesma criança da situação A é a mesma criança da situação B. Ela diz assim para o seu colega: cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Na situação B: professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Esse garoto ele usou dois tipos de linguagem: a linguagem formal e a linguagem informal, né? Ou seja, o garoto conversando com outro garoto, ele usou de uma linguagem mais íntima, mais para a idade dele, né? Com outro garoto. Então, ele aqui está usando a linguagem informal, dizendo que a questão, né, de geografia está difícil, perguntando se ele poderia dar uma mão a ele. Na situação B, o mesmo garoto com a mesma dificuldade se dirige para o professor e diz assim, né? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Aqui, esse mesmo garoto está usando uma linguagem formal, né? Uma linguagem mais adequada para falar com o professor, né? Aí você vai ver aqui na A: quem são os participantes de cada situação da comunicação acima, né? Na primeira, 2 alunos. Na segunda, 1 aluno e um professor, né? Estão em situações diferentes. Na B, em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Em qual das situações tem mais intimidade nos participantes? Justifique sua resposta. Você não vai colocar só, é a imagem tal. Não, você vai justificar, vai dizer por que você acha que aquela imagem ela está acontecendo numa situação mais íntima entre os participantes. Certo? Na próxima página, você vai colocar aqui, né? Quais as características que se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Identifique escrevendo A ou B nos espaços abaixo, né? A linguagem mais séria, qual é? É a A ou a B? A linguagem mais espontânea, mais à vontade, é a A ou a B? Qual é a linguagem mais descontraída, a A ou a B? Qual a linguagem mais elaborada, a A ou a B? Na D, em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Aqui é uma opinião sua. Por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Por que o garoto não usou a mesma linguagem que falou com o colega, ele não usou a mesma linguagem para falar com o professor? Essa é uma opinião sua. Na 2, na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. 3. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra se, você ou vocês, né? Quando o garoto diz se, pode me dar uma mão, né? Ele está se referindo aqui a si, a você ou a vocês, né? Aí você vai ler essa partezinha amarela, né? Falando da linguagem.
A linguagem formal e a linguagem formal, né? Ó. Na situação A linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá, osso e ser, né? Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. Na próxima página, onde tem aqui atividades, você vai assinalar as situações a seguir e você vai marcar F, se devemos utilizar a palavra formal, e a letra I, se podemos utilizar a linguagem informal, certo? F para a linguagem formal e I para a informal, em cada situação aqui. Numa consulta com um médico, você vai usar que tipo de linguagem? A formal ou a informal? Numa conversa com amigos, uma apresentação de trabalho, um jantar com familiares, um e-mail descontraído para um amigo, um e-mail de reclamação para uma loja. 2. As falas a seguir utilizam a linguagem formal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Doeu pra caramba a bolada que levei. Você vai reescrever essa frase utilizando uma linguagem formal. Certo? Na B, hoje na casa do Jorge vai rolar uma festa maneira. Como você reescreveria essa frase usando uma linguagem formal? C, e aí, meu, como você tá? Como você reescreveria essa frase usando uma linguagem formal? D, tô quebrado, trampei muito essa semana, né? Como você vai reescrever essa frase usando uma linguagem formal? Na próxima página, nós temos aqui duas situações também. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto, depois responda as questões. Cara, tô pregado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Duas situações diferentes, que o mesmo piloto usa dois tipos de linguagem, certo? A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? B, para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal ou informal? Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Uma formal e uma informal. Você vai retirar da cena uma frase formal e uma frase informal, certo? A D tem aqui esse balãozinho de conversa, não é para escrever, que é para ser discutido. Ok? A tia aguarda a atividade, a foto da atividade, para a tia poder dar a sua presença. Tudo bem? Então, até daqui a pouco. E a tia Ceissa estará disponível aqui para vocês. Tá bom? Um beijo, crianças.